Olá, meninas. Bem-vindas ao nosso podcast. Hoje estamos aqui, Frida, Marta e eu. Estamos muito felizes por estarmos aqui para compartilhar, né, mais uma vez nessa série dos nossos podcasts. A gente tem tido a oportunidade de abrir o nosso coração e falar com vocês sobre tantos princípios maravilhosos que nós aprendemos aqui, né? Hoje, o assunto de hoje, eu confesso que é um dos assuntos. Eu fico só pensando, né? Se a gente vai fazer uma lista de assuntos que são mais difíceis, infelizmente, nessa nossa jornada não tem assunto fácil, né? Mas com ele tudo é possível. Então, hoje nós vamos falar dos sentimentos sobre a outra mulher e até mesmo da experiência de vermos os nossos filhos se relacionarem com a outra mulher. É um assunto muito delicado, muito crítico. A gente aqui não tem nenhuma pretensão, né, de responder perguntas ou de dar algum direcionamento. Pelo contrário, estamos aqui só para dizer para vocês, corram para ele, porque ele tem as respostas que vocês precisam. O que a gente quer aqui, através desse podcast, é dizer para vocês como é que foi para a gente, né? Como é que a gente conseguiu e tem conseguido, porque estamos ainda, né, na nossa própria jornada, como é que a gente conseguiu, né, olhar para essa situação das nossas vidas. A gente sabe que muitas mulheres que chegam no nosso ministério experimentam o adultério, né, estão no meio dessa situação, descobrem muitas vezes a existência de uma outra mulher. Então, isso é uma experiência que eu acho que é muito importante que a gente fale sobre ela, como ele nos direcionar, como ele tem nos dado a graça, né, de experimentar o seu amor em meio às tempestades, em meio às tribulações. Ele tem sido o nosso sol da justiça. É ele que tem brilhado sobre as nossas vidas e iluminado os nossos caminhos. E é sobre isso que a gente quer compartilhar hoje. Vou começar, estou sempre começando pela ordem alfabética aqui, né? A Elisa tinha falado que hoje somos Frida, Marta e eu, mas a Elisa também está com a gente. Que bom, muito feliz de estarmos aqui, todas nós, hoje, para podermos compartilhar. Mas como a Elisa acabou de chegar, eu vou deixar ela respirar mais um pouquinho e vou pedir para a Frida começar, depois a Marta e aí depois a Elisa, só para a gente deixar a Elisa respirar um pouquinho. Você começa, Frida, por favor? Sim, querida. Olá, meninas. É, como a Paula falou, né? Não existe assunto fácil, né, na nossa jornada. E quero compartilhar a minha experiência, né? Como Ele me guiou, né, nessa situação, é, de ter, né, a minha filha, ver a minha filha, deixar, né, a minha filha conviver com a outra mulher. No começo não foi muito fácil, eu confesso que não foi muito fácil, mas assim, eu agradeço muito a Deus, porque as coisas aconteceram muito rápido na minha vida, porque eu fui, assim, no desespero, né, no início da minha jornada, eu procurando na internet como restaurar o casamento, encontrei logo o RMI e comecei a devorar tudo que eu achava, tudo que tinha no ministério, comecei a ler, passava noites e noites lendo, até mesmo que tinha aquela instrução lá para a gente ler um capítulo por vez, mas eu ainda estava, né, naquela primeira fase, naquele primeiro estágio ainda, né, de que não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, né, de obedecer mesmo, aquela obediência zelosa, e eu lia tudo de uma vez, tanto que depois eu tive que voltar, refazer todos os cursos devagarzinho, né, deixando ele me guiar. Mas eu me lembro que, com essa rapidez, né, em ter acesso aos cursos, eu me deparei com essa lição, né, a outra vítima, né, fala que a Amy é a vítima esquecida. E foi quando eu li essa lição que eu confesso que meu coração se quebrantou, né. Ali eu vi tantas verdades ali, né, que eu precisava, perdoar, que eu precisava praticar o amor. E eu comecei a pedir a Deus para me ajudar, né, com isso, né. E ele foi aos poucos me ajudando, né. O conhecimento eu tive muito rápido, mas o processo
foi aos pouquinhos e logo de imediato eu entendi que eu não podia de forma alguma privar, né, proibir ou bater de frente ou dizer que a minha filha não poderia estar com o meu ex-marido e a OM. Eu aprendi isso logo, que eu deveria deixar ir e todas as vezes que ele vinha buscá-la, eu fazia a mala, arrumava a mala, as coisinhas dela, deixava ele levar. E aproveitei todo esse tempo para ficar com meu amado e para poder colocar em prática os princípios, ter mais tempo para mim, ter mais tempo com ele. E aos poucos meu coração foi se tornando tão leve e foi me dando assim uma confiança tão grande. E quando eu menos esperei, isso deixou de ser um fardo. Passou a ser leve, né? Comecei a ver que não era mais um fardo essa situação, e comecei a sentir, né, que ele realmente foi moldando o meu coração, transformando o meu coração. E uma das coisas que eu me lembro que aconteceu, parece mesmo um processo, né, de limpeza, de cura, né, onde ele vem realmente limpando tudo. Parece que tem muita coisa entulhada ali, em mim tinha, parece que tinha muita coisa entulhada, eu sentia muita dor. Eu confesso que eu sentia muita dor por isso. Mas eu me lembro que todos os lugares que eu ia, eu via o nome da OM em algum lugar. E eu pensava, falando, nossa, por que será que isso acontece, né? O nome dela parecia que surgia do nada, assim. Mas assim, eu fui buscar a Deus e eu entendi que era um lembrete, né, dele mesmo permitindo isso para que eu me limpasse, né, para que eu deixasse ele me limpar e que eu passasse realmente a amar, né, e vê-la como uma vítima esquecida nessa situação, né? Então, hoje eu olho para dentro do meu coração e eu sei que ele está puro, que ele está limpo, que não existe mágoas, não existe nada. E o tempo que a minha filha passou, né, com a outra mulher, isso não, muito pelo contrário, não trouxe dor, não trouxe mágoas, nada. Ela tem isso como algo leve, né? Porque o Senhor cuidou dela o tempo todo, enquanto ela esteve lá, né? Poupando ela, porque ele, se precisasse ser poupado, os nossos filhos de alguma coisa, não somos nós que vamos poupar, né? É ele que vai estar o tempo inteiro com os nossos filhos, cuidando, protegendo, porque ele é o pai dos nossos filhos, né? O Pai Celestial. E tudo que eu precisei foi simplesmente confiar e deixar ir e ter certeza plena de que a partir do momento, né, que ela estava ali, ela não estava sozinha, né? O meu amado estava cuidando dela. E eu comecei a levar isso de uma forma bem leve, suave, e isso até hoje tem sido dessa forma. Ai, Frida, obrigada por compartilhar. Realmente a outra vítima, né? Eu acho que se você lembrou, essa lição é muito importante e realmente é uma vítima também, né? De toda a situação. Que bom você lembrar disso, que eu acho que é muito importante, assim, que todo mundo que está ouvindo aqui esse podcast lembre-se disso, né? É uma lição lá do nosso curso 2 que a gente gostaria muito de encorajar você que está ouvindo, assim que terminar, ler essa lição, porque tem muita coisa ali para a gente refletir, né? Pensar e principalmente conversar com o nosso amado. E você, Marta? Olá, eu sou Marta e talvez como algumas, né, das mulheres que podem estar nos ouvindo, né, essa sigla OM não chegou muito bem aos meus ouvidos, né, muito bem, nem muito menos ao meu coração, eu confesso, né, confesso diante de vocês aqui que realmente no início para mim eu não conseguia, eu tinha todos os adjetivos assim ruins para essa sigla que eu tanto lia, né, nos testemunhos, nos cursos, né? E quando eu descobri então sobre, né, na época a gente falava, eu falava uma outra coisa, né? Quando eu descobri que o meu ex-marido estava se relacionando com uma mulher, né?
eu fiquei indignada, eu fiquei com muita raiva, né? Uma coisa parecia incontrolável para mim, né? Eu queria saber realmente qual era a razão, né, que o fez me trocar por aquela mulher. E claro, eu me senti a vítima, eu me vitimizei em muitos momentos, né? Eu também me senti assim, eu confesso a vocês que, olhando para trás, eu me sentia superior intelectualmente a essa mulher, e acho que isso resultou, né, em eu me tornar arrogante com o ex-marido e ele aí correr mais ainda de mim, né? Porque eu sempre tacava na cara dele da péssima escolha que ele estava fazendo de me trocar por aquela mulher. E, e foi quando eu estou me lembrando aqui que teve um dia que eu estava na casa da mãe, né, a minha ex-sogra, e um certo assunto que surgiu e meu ex-marido falou que queria que eu falei, primeiro eu pedi a ele que fosse mais presente com a minha filha, que ela estava ficando doente, ela era pequena ainda, ela só tinha 2 anos de idade. Ela estava ficando doente pela ausência dele, né? Porque ela era muito agarrada dele. E ele sugeriu, então, que eu pudesse deixá-la na casa da mãe dele, que ele, então, iria passear com ela mais vezes, junto com a outra mulher. Isso, para mim, foi como uma facada no meu peito, sabe? Naquele dia, eu estou me lembrando disso como, sabe, eu rolei no chão, né? Todos da casa da minha ex-sogra ficaram assim estarrecidos com a cena que eu fiz, né? Eu falei com ele que eu podia admitir qualquer coisa, menos ver minha filha com aquela mulher, né? Daquele dia eu me acalmei, até minha ex-sogra pediu para ele para que isso não acontecesse, mas é claro que no decorrer de toda a jornada isso acabou acontecendo, né? Eu não, né? O meu marido celestial me ajudou a conseguir passar por esses momentos onde a minha filha precisou, né? A minha filha esteve com o pai, saiu muitas vezes, e assim, eu confesso que no início eu falei muito, né? Porque cada vez que minha filha chegava dos passeios que ela fazia, eu queria saber tudo, eu queria perguntar tudo, onde ela tinha ido, né, o que ela tinha comido, né, e sempre era na família da outra mulher, né? E isso para mim, a cada vez que a minha filha chegava, isso me deixava doente quando ela chegava, porque eu chorava, chorava, chorava e chorava muito. E foi como a Frida, né? Eu também aprendi a lição que fala sobre a outra vítima, né? E engraçado que eu estava relendo essa lição hoje à tarde, né? Porque eu refleti sobre isso, né? Sobre a outra vítima e eu olhando para trás, assim, como que o Senhor conduziu tudo depois que eu aprendi que a outra vítima, ela não era culpada de tudo, né? Que o fato da minha família não estar mais sendo uma família não era culpa dela, né? Eu sabia disso, né? Ela entrou na vida dele depois, mas eu não admitia isso, né? Mas quando eu descobri que ela era uma outra vítima, que ela precisava do amor do meu marido celestial, assim como eu estava recebendo esse amor, eu estava sendo amada por ele, eu estava sendo cuidada, não somente eu, mas ele estava também cuidando da minha filha. Então, eu deixei ir, né? Eu acho que o deixar ir para nós nessa jornada em todos os aspectos, nós precisamos, em quase tudo, deixar ir alguma coisa que nos preocupa, que nos traz inquietação, e eu precisei deixar ir essa preocupação de que a minha filha, ela faria, né? A outra mulher faria algo ruim com a minha filha, e o Senhor acalmou o meu coração, né? Eu sempre me lembrava, eu não me recordo agora, mas tem uma lição, um testemunho em que a Eri fala exatamente isso, que os nossos filhos, o Senhor os ama mais do que nós, e que nós devemos deixar ir,
né, para que o Senhor cuide dos nossos filhos por nós. E foi onde eu descansei. E o fato de eu descansar acabou que a minha filha passou aí menos, né? O ex-marido se casou novamente e foi embora do estado, né? Foi morar em outro lugar. Então, o contato com a outra mulher não mais passou a existir. Então, o Senhor, assim, retirou a outra mulher, né, de perto para eu imagino que para, não sei, para poupar a minha filha, né, de ter que conviver com isso. E hoje, assim, ela tem um convívio com o pai, né, muito bem, graças a Deus, mas como passei por isso, somente com a ajuda do Senhor, né? Nós precisamos deixar ir isso que nos inquieta, né? E foi uma coisa que realmente, no início, eu não aceitei muito bem, mas hoje eu vejo como o Senhor usou toda a situação para cooperar para o meu bem, para o bem da minha filha, né? E é isso que eu queria compartilhar, com os sentimentos também da minha filha com a outra mulher. Hoje elas não têm mais contato, porque até mesmo o ex-marido já se separou da outra mulher, então não tem mais contato, né? Nem tampouco com a família. Então, o Senhor faz tudo cooperar para o nosso bem. Então, era isso que eu queria compartilhar. Muito obrigada. Obrigada, Marta. Muito obrigada a você por abrir seu coração e compartilhar, né? Então, com certeza, muitas mulheres vão se identificar muito com o que você acabou de compartilhar. Com certeza vai ajudar muitas senhoras que vão estar ouvindo aqui esse nosso podcast. Como você falou, de novo, né? Voltamos ao deixar ir. Eu fico imaginando que princípio maravilhoso e fundamental para todas, né? Todos os assuntos que a gente fala, a gente acaba voltando nele. Elisa, querida, e você? Olá, meninas. Boa tarde. Eu sou Elisa no Brasil e gostaria também de compartilhar com vocês um pouquinho, né, da minha experiência, da minha vivência sobre esse assunto, né, tão impactante na nossa jornada. Como a Marta disse, né, nenhuma de nós gostaria, né, escolheria viver essas situações que a gente vive, né, com as OMs e com toda essa situação, né, de convivência dos nossos filhos com elas. Mas como, né, todos os princípios que aprendemos aqui no ministério, todo esse aprendizado é passo a passo, né? É de pouquinho que a gente vai aprendendo e vai evoluindo. E assim também foi, né, com relação à convivência com a OM, né, do meu filho com ela, e é uma situação assim delicada que eu acredito que a maioria de nós precisa viver, e o Senhor, ele conhece, né, os propósitos dele são maiores do que os nossos, e tudo isso é permitido para que ele possa trabalhar em nós. Inicialmente a gente não entende, né? Muitas vezes, a pedido do marido Renner, eu precisava conviver com a UM, né? E teve uma vez que ele pediu para fazermos uma festa de aniversário com as duas famílias reunidas e ela estava presente. E eu sempre me perguntava, né? Perguntava para o Senhor por que que eu estava vivendo aquilo, né? E em todas as vezes que eu perguntava, ele me respondia, ele me revelava situações importantíssimas, às vezes nem eram relacionadas ao OM, né? Mas dentro de mim, coisas que precisavam ser curadas e restauradas e também deixar ir, né? Porque da mesma forma que nós podemos colocar os maridos terrenos no lugar do Senhor nos nossos corações, nós também não podemos colocar os nossos filhos, né? Uma lição assim maravilhosa que fala sobre a proteção do Senhor sobre os nossos filhos, é a lição 12, né? Acredito, acho que é do curso Vida Abundante. É uma lição, inclusive, que eu encorajo É, vocês a lerem. Eu sempre estou relendo ela, porque ela é muito amém. poderosa.
Sua melhor proteção, né, Sua Elisa? Acho que melhor é essa. proteção, isso mesmo, É. Paula. Era, é E, fundamental mesmo. e é assim a base de tudo, né? Porque quando nós nos damos conta de que nós mesmas não podemos proteger os nossos filhos, cuidar deles tão bem quanto o Senhor, a gente dá um passo a mais nessa jornada. E contando para vocês, né, uma pequena experiência que eu tive, eu trabalhava na escola. Na época, né, eu trabalhava na escola e tinha um menininho que, gente, era incrível, mas ele era a cara da OM. E eu não entendi, ele estava sempre por perto, né, não era meu aluno, mas eu olhava assim, eu sentia, né, tremores pelo meu corpo todo. E professora, jamais, né, madura, com o coração assim mais aberto, né? Como eu disse para vocês, é um processo, né? Sempre que eu sentia, né, sentimentos ruins e tristeza, me sentia humilhada, eu sempre levava ao Senhor e pedia a sua ajuda para que eu pudesse, né, superar esses sentimentos, ser melhor, deixar ir. E ele foi me curando, né, nesse processo. Até, né, esse dia que eu estava de frente, assim, para toda a classe, e ele bem no comecinho, assim, da fileira, ele fez uma cartinha para mim, me entregou, e eu olhava naquele menino, nem parecia aquele menino, né, que lá no início eu ficava assim, né, eu não me sentia confortável perto dele. E naquele momento eu me dei conta, né, que o Senhor tinha curado meu coração, que muitas coisas e sentimentos que eu sentia, né, ele tinha substituído por amor, por compreensão, né? Isso porque o menino não tinha, né, nenhuma relação com a OM, não era parente, não tinha nenhuma, né, nada, nenhuma ligação, mas é, foi assim um gatilho, né? Que sempre despertava em mim sentimentos ruins, eu revivia momentos e situações, mas é muito bom a gente viver essa cura, né? Essa, essa evolução na nossa jornada que só é possível através do Senhor, porque nós somos nós refletimos o amor dele, né? E como a outra lição que foi citada aqui também, né? Sobre as OMs serem vítimas, hoje nós sabemos disso, né? Que elas não são as responsáveis por isso, mas que também são vítimas e precisam, né? Conhecer o Senhor, o seu amor, como hoje nós conhecemos. Esse é o meu compartilhamento, querida. Espero ter encorajado vocês. Com certeza, Elisa, sem dúvida nenhuma. Bom, meninas, eu, né, também hoje também tive essa oportunidade de reler essa lição, né, a outra vítima. Ela está no nosso curso 2, como a gente falou, e, eu estava pensando exatamente, né, no que eu vivi, acho que a Frida falou, né, do nome, eu também passei por essa mesma situação, não conseguia ouvir o nome, né, da OM, quando eu sempre, só uma vez uma pessoa falou o nome, ela era, né, tinha o mesmo nome, eu nem conhecia a pessoa, já veio toda a antipatia, já não conseguia nem conversar com a pessoa só por causa disso. Então passamos, né, acho que ter essas experiências assim são muito próximas, né? E mas o que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, primeiro eu estava lembrando, né, que a Michelle, em alguma lição do Encontrando a Vida Abundante, ela muda, né, essa expressão de OM para OP, né, outra pessoa, porque quando a existência, né, dessa outra mulher, ela se perde, né, não tem, ela deixa de ser importante, então ela passou a chamar assim de outra pessoa. E isso realmente é algo que eu gostaria muito de pedir ao Senhor que fizesse isso
no coração de cada uma de vocês que está ouvindo esse podcast hoje, né? Que a gente consiga realmente reconhecer, primeiro, que nenhuma de nós é inocente, né? E por isso a outra mulher também é uma vítima de toda a situação, né? Nossa sociedade é doente. Uma mulher que se relaciona com um homem casado, ela não pode estar bem, né? Ela não pode ser uma pessoa realmente assim feliz. Então, nenhuma de nós é inocente. Lembrar realmente de quem nós somos e lembrar que ele tem um plano perfeito para todas nós. Quando eu descobri, né, a existência da OM na vida do meu marido terreno, eu fiz tudo errado. Eu liguei para ela, como a Marta falou, eu também me senti intelectualmente muito superior, e eu fiz questão de falar sobre isso, né, para o meu marido. Enfim, todas as coisas erradas, acho que tem um roteiro, né, do que não fazer, eu fiz. Tudo que não era para ser feito, eu fiz e fiz repetidamente, mas com a graça do Senhor, Ele me chamou, Ele me mostrou a verdade, e foi muito bom poder reconhecer isso, perdoá-la, e como eu falei do nome, né, que eu não conseguia nem me relacionar com uma pessoa que tinha o mesmo nome. Depois esse nome parece que saiu da minha cabeça, eu não conseguia nem lembrar, né? Um dia acho que eu estava, não sei se foi num podcast, ou não me lembro agora, eu estava falando sobre isso, eu não conseguia nem lembrar qual era o nome. Isso é o que, né, a capacidade desse amor, desse perdão, né, que quando a gente se permite ser lavada pela verdade, né, que nessa lição também diz, né, se banhar na verdade, conhecer a palavra e permitir que esse perdão que passa por nós atinja também aquelas pessoas que ele nos mostrar. E recentemente, eu queria também compartilhar com vocês, eu tenho uma amiga muito querida há anos, a gente fez o 2º grau juntas, né? E ela nunca se casou. Então, recentemente, ela é a OM, né? De um homem, né? E quando ela compartilhou isso comigo, foi muito difícil, né? Ouvi-la, é uma pessoa muito querida, uma amiga, assim, muito querida. E ela veio se abrir comigo e, obviamente, falando mal da esposa, né? E naquele momento, acho que a minha primeira reação era de certa forma, criticá-la, né? Por estar, né, vivendo aquela situação. Ela é uma pessoa maravilhosa, tão especial. Por que se colocar numa situação dessa? E aí, que bom a gente conhecer todas as verdades que a gente conhece, né? E nessa lição, né, que é a outra vítima, tem uma passagem que é maravilhosa e que me ajudou muito para conversar nessa minha conversa com a minha amiga, que diz assim: se alguém cair em pecado, perdoando, restaure-o, guardando seus comentários críticos para si mesmo. Você pode estar precisando de perdão antes do fim do dia. Então, realmente, essa passagem me ajudou, porque eu estava... A primeira, né, a primeira vontade que vem realmente é querer criticar, né? Mas estava aqui: guarde seus comentários críticos para si mesmo. Incline-se e vá ao encontro daqueles que são oprimidos. Compartilhe suas cargas, então complete a lei de Cristo. Se você pensa que é muito bom para isso, você está muito enganado. Então, eu realmente, assim, me agarrei ao Senhor e pude falar, né? Sem criticar, mas colocando algumas verdades, pedindo para ela refletir, para ela não se sentir, né? Aquele sentimento que ela estava falando ali com muita raiva, né? Da esposa, que, enfim, dentro de uma situação que não vale a pena aqui entrar em detalhes, mas foi muito difícil essa realidade, mas, por outro lado, eu me senti muito abençoada por saber de tudo que eu sei hoje, por até ter passado pelo que eu passei, porque eu pude, de alguma forma, mostrar para ela, ajudá-la e falar para ela que ela não é uma vítima, né? Tratá-la como essa vítima e guardar os meus comentários críticos e, principalmente, orar por ela e para que ela conheça essa verdade que possa curar o coração solitário, né? Eu sei que muitas vezes é até a solidão que leva as pessoas por um caminho assim, mas que ela possa encontrar aquele
que né, que completa completamente, que completa totalmente, né, o coração sozinho de qualquer mulher, seja ela solteira, seja ela casada, separada, quem nunca se casou, não importa. Só ele pode ocupar realmente todo o espaço vazio que há no nosso coração. Então, essa também é a minha oração para todas as mulheres, né? E aquelas que ele colocar no nosso caminho, que precisam conhecer essa verdade, que a gente possa lembrar e guardar os nossos comentários críticos e sempre lembrar da necessidade que a gente precisa ter de perdoar todos os dias o nosso marido terreno, o nosso ex-marido e também a outra mulher, a outra pessoa, né? Para que a gente possa viver nessa liberdade e levar essa verdade adiante. Eu quero agradecer a vocês que escutaram aqui o nosso podcast e pedir para que vocês possam também ler essas lições que nós falamos aqui, que todas elas são muito importantes, né? A gente falou aqui da sua melhor proteção, falamos dessa a outra vítima, né? Todas essas lições são muito importantes. Eu vou também procurar onde que a Michelle fala da outra pessoa, não estou lembrando, é no curso Vida Abundante. A gente vai deixar o link, todos os links aqui para que vocês possam também ler e continuar se banhando nessa verdade e principalmente buscando mais e mais o nosso amado para que ele possa curar cada vez mais os nossos corações. Fiquem com Deus e até o próximo podcast.